início aqui a nossa segunda aula do nosso curso de Doutrinas e Costumes. Primeira aula nossa tivemos aqui um caráter introdutório e hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa matéria. Vamos aqui fazer uma oração ao Senhor, para que o Senhor Deus Ele oriente, norteie todo o nosso estudo aqui nesta noite. Muito bem, queria pedir para o nosso irmão Alex que faça uma oração, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, esta noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, viemos a Ti, ó Deus, pedir ao Senhor, te louvamos, o Senhor, ó Deus, esteja no controle, ó Pai, o Senhor é bom, usando, ó Deus, todo conhecimento, sabedoria da Tua palavra, Pai. Tem misericórdia, a vida, Senhor, do pastor William, os sabedoria, irmãos que estão acompanhando, ó Deus, essa aula, Senhor, Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Deus, está nas Tuas mãos, estamos aqui para Te adorar e para Te louvar, em Pai, nome de Jesus, para aprender a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, irmãos, a nossa aula tem aqui por tema, a partir da questão de doutrinas e costumes, que é uma aula que tem suscitado muita controvérsia, um assunto que gera bastante polêmicas, debate e até mesmo divisões. Mas nós estamos aqui com esse objetivo. O nosso objetivo aqui é aprender aquilo que a matéria tem a nos ensinar e ser enriquecido aqui pelo ensino bíblico. Então, a introdução aí da nossa apostila, Doutrinas e Costumes, é apresentar a visão bíblica correta do assunto e possibilitar uma definição básica entre a diferença existente de doutrina bíblica e costumes humanos. Não é uma tarefa fácil a análise dessa questão. O assunto tem suscitado debates calorosos e tem sido causas de divisões denominacionais. Então, é uma questão que promove bastante debate, essa questão de doutrina e costume, mesmo no aspecto doutrina, que é um aspecto que não deveria ter tanto debate, tantas divergências, tem suscitado esses debates e divergências. Os costumes também têm levantado aí essas grandes controvérsias, né? Então, a nossa lição, a nossa aula tem como objetivo apresentar aqui a questão institucional, a questão denominacional, né? Então a gente está aqui para trabalhar a matéria dentro da visão que o nosso ministério tem sobre o assunto que a gente está abordando. Então esse é um princípio que é bom a gente deixar bem esclarecido, porque às vezes alguém pode questionar, né, Alex, dentro de um grupo tal, um grupo religioso tal, tem esse ou aquele costume. Então, o nosso objetivo é enfocar aqui a questão daquilo que o nosso ministério tem de visão acerca do assunto, né? Então, nós vamos lá para a definição, né, de alguns termos importantes que, na verdade, já vai nos dar um norte bastante interessante para a nossa aula de hoje, né? Então, o primeiro termo que a gente precisa definir aqui é o termo doutrina bíblica, né? A palavra doutrina, ela significa basicamente ensino, né? Então, se os irmãos quiserem anotar, quiserem fazer aí as suas anotações, podem ficar à vontade. Então, a doutrina bíblica, ou a palavra doutrina, ela significa basicamente ensino, né? Ela é derivada de uma palavra grega que é didasko, palavra didasko, não tem uma lousa para a gente anotar, né? Mas se o irmão quiser anotar, é D-I-D-A-S-K-O, D-I-D-A-S-K-O.
S-K-O, didasco. Ou seja, esta palavra didasco, ela remete ao ensino, à instrução, né? Então, doutrina vai significar, vai ter como essência o ensino, a instrução. Então, nós vamos tratar sobre um conjunto de princípios que serve como base para um sistema, né? Então, são princípios que norteiam um sistema, e esse sistema pode ser filosófico, pode ser um sistema econômico, pode ser um sistema político, mas a nossa questão é o sistema religioso, né? Então é um conjunto de princípios que norteiam, que serve como base dentro da questão do sistema religioso. Então ela está relacionado com a disciplina e a tudo aquilo que é o objetivo do ensino. A doutrina bíblica, ela vai se relacionar com aquilo que se objetiva ensinar. Tudo que a gente está tratando sobre ensino vai estar elencado nessa palavra doutrina, né? Quando a gente define doutrina bíblica, lógico que a gente está falando muito claramente do conjunto de normas, de princípios que a Bíblia ensina, que a Bíblia transmite para o grupo daqueles que assim o querem estudar, né? Então a doutrina é aquilo, a doutrina bíblica é uma definição bem básica, bem fácil de compreender, é aquilo que a Bíblia ela contém de ensino para aqueles que têm a Bíblia como sua regra de fé e de prática, né? Então a doutrina bíblica tem aqui também uma outra palavra no Novo Testamento, a vinda do grego para tratar de doutrina, que é a palavra didascalia. Se o irmão quiser anotar aí também, didascalia é tanto o ato como o conteúdo do ensino. Então, didascalia, D-I-D-A-S-K-A-L-I-A. Então a didascalia ela vai apontar tanto para o ato de ensinar, quanto para o conteúdo do ensino. Então o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que uma didascalia, né? Um ensino bíblico, o ato de ensinar, como também o conteúdo daquilo que é ensinado, né? Muito bom. Então tem uma outra palavra grega também, que é a didache, D-I-D-A-C-H-E, que tem o mesmo sentido de ato e ensino, né? Então didascalia, didache, basicamente aponta para uma mesma coisa. Então nós vamos ver que a palavra doutrina ela aponta para o ensino, e esse ensino normativo conforme prevê as Sagradas Escrituras. Então quando a gente está tratando sobre doutrina bíblica, nós vamos verificar aí no tópico sobre doutrina bíblica, que essa doutrina ela é divina. Temos aí Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, né? A doutrina bíblica ela é universal, ela é divina, é universal, imutável, ela é acultural, ou seja, a doutrina bíblica ela não muda de acordo com as culturas, né? Então acultural, atemporal, ela em todo o tempo ela é atual, ela é imanente e transcendente. Então na Bíblia Sagrada nós vamos ver que existem um conjunto, uma gama muito grande de doutrinas, e que essas doutrinas elas precisam ser aprendidas por nós para que a gente possa também ensinar outras pessoas. E sem este ensino normativo, doutrinário, as pessoas elas tendem a perder o foco da sua caminhada espiritual. Então dentro das doutrinas
fundamentais, nós vamos verificar aí várias doutrinas que a Bíblia ensina, mas as mais comuns que a gente sempre está mencionando, que a gente sempre está ensinando para a igreja, poderíamos citar o batismo nas águas, Santa Ceia do Senhor, doutrina dos dízimos e das ofertas, doutrina da salvação. Então nós vamos perceber que a Bíblia ela tem uma gama de doutrinas muito grande, mas as doutrinas que podemos dizer que são doutrinas fundamentais, poderíamos citar aí pelo menos 24 doutrinas oficiais, fundamentais para a igreja. Então a gente pode dividir essas 24 em 3 grupos de 8. Então primeiro a gente tem 8 doutrinas da salvação, 8 doutrinas da fé cristã e 8 doutrinas escatológicas. Então essas 24 doutrinas são as principais e que a partir delas ramificam-se outras doutrinas, né? Então se o irmão quiser anotar aí, isso é importante, sobre as doutrinas oficiais. Então essas doutrinas elas são importantes da gente aprender, porque de acordo com o tempo, com a cultura, de acordo com a atualidade, as doutrinas elas vão permanecer da mesma forma, do mesmo jeito, elas vão continuar sendo fundamentais para o conhecimento de Deus e para que o ser humano possa chegar a Cristo e assim viver uma vida diante de Deus que o agrade. Então nós temos aqui que as doutrinas bíblicas elas são verdades fundamentais das Sagradas Escrituras e que estão dispostas de forma sistemática, porque a gente divide de forma sistemática para o nosso ensino, para a melhor compreensão do texto bíblico. Então é a revelação da verdade como essa se encontra nas Sagradas Escrituras. Isso é importante a gente definir aqui sobre doutrina, e nós temos aí 3 expressões que aparecem na Bíblia, como doutrina, didasque ou didasco, que é o conteúdo do ensino, como também a prática daquilo que é ensinado. Nós podemos ler aí a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Ele disse assim: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, a primeira expressão aí em que a palavra didasco aparece é como sã doutrina. Então, a doutrina ela é salutar, a doutrina é sã, ela é saudável. Então veja que Paulo está fazendo a Timóteo um alerta de que chegará um tempo que as pessoas não sofrerão, elas não suportarão mais ouvir, atentar para essa sã doutrina. Elas vão agrupar para si ensinadores, que eles vão ensinar doutrinas, conforme a sua concupiscência, que satisfaçam os seus desejos desenfreados. Então veja que como é importante a doutrina bíblica em uma igreja ser ensinada de forma saudável, dentro das bases das Sagradas Escrituras, dos limites das doutrinas bíblicas, porque dessa forma, meus queridos irmãos, nós teremos uma vida espiritual muito agradável diante de Deus. Então, temos aí sã doutrina. A segunda é uma boa doutrina. A doutrina é saudável, ela é sã, mas ela também é boa. 1 Timóteo 4,6.
Glória a Deus. Ó, quem chegou aí, ó. Ô, meu amigo. Tô na área. Tudo bom, molecada? Beleza? Pai do Senhor, tudo bom? Tudo. Nós estamos aqui dando uma pincelada na aula aqui, viu? Sábado fica mais fácil, né? Lá já. Graças a Deus, muito bom. Então temos aqui 2 Timóteo 4,6, ou 1 Timóteo 4,6. 1 Timóteo 4,6. Paulo disse assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha que interessante, irmãos. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que a doutrina, ela é sã, que é uma doutrina boa, e que a doutrina, em terceiro lugar, uma outra palavra para a gente colocar como norte para o nosso ensino, é que a doutrina, ela é de Cristo. A doutrina, ela não é nossa. A doutrina é de Cristo, e quem fala sobre isso é o apóstolo João, na segunda epístola de João, versículo 9. Segunda de João, versículo 9. Olha aí que sério essa afirmativa aqui do apóstolo João. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha que coisa linda. Então veja, irmãos, eu gosto de enfatizar sempre que o ensino normativo das doutrinas bíblicas são fundamentais à Igreja de Cristo. Às vezes causa preocupação ao nosso coração quando a gente vê que muitos dos nossos irmãos e até muitos obreiros, eles não têm um bom conhecimento das doutrinas básicas, das doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras, né? Vai vivendo uma vida cristã sem debruçar sobre a Bíblia Sagrada e buscar informação, buscar conhecimento. E algumas pessoas até chegam a dizer assim: que é isso? Estudar teologia para quê? Todo mundo que estuda teologia, camarada esfria na fé, camarada não quer saber mais das coisas de Deus. Eu digo que é o contrário, porque as doutrinas fundamentais, ela vai levar o crente, o obreiro, o servo de Deus, a uma piedade ainda maior, a uma devoção ainda maior. Então, eu digo que a doutrina e a devoção caminham lado a lado. Não tem alguma dúvida, Alex? Se quiser falar alguma coisa? Né? Muito bom. Então, temos aqui esta básica definição do que é doutrina bíblica. Vamos passar aqui agora a questão dos costumes, né? Então, o segundo tópico aí vai tratar sobre costumes. Esse é um tema que muitas vezes é visto com uma certa desconfiança. Quando fala costume, alguém já liga o alerta, né? Aleluia. Mas muito bem. Costumes é a forma correta de expressão, incluindo o porte, a postura e o comportamento do povo de Deus na sua caminhada cristã. Os costumes podem diferenciar de denominação para denominação, de região para região e de país para país. Costumes são basicamente humano, regional, mutável, cultural e temporal. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto à questão de doutrina e costume, embora os dois caminhem lado a lado,
Nós nunca podemos confundir costume com doutrina, porque isso não fará de nós, nas palavras de Paulo a Timóteo, um bom ministro de Cristo. Isso fará de nós um religioso, alguém que, ao invés de ir para a igreja servir a Cristo, viver a sua vida cristã na piedade de Cristo, ele vive a sua vida cristã como um fariseu, como um hipócrita, como alguém que se apega a um conjunto de normas, de preceitos que não são os preceitos do Senhor. E o próprio Senhor Jesus advertiu os fariseus que eles estavam muito apegados com ensinos de homens, com doutrinas humanas, né? Com ensinos que não são os ensinos da palavra de Deus, porque eles exigiam demasiadamente algo que não é tão essencial, por exemplo, lavar as mãos antes de comer, lavar os copos e os pratos muito bem. Lógico que isso é muito bom, ter uma boa higiene, mas só que eles valorizavam muito mais isso do que eles valorizavam misericórdia, que eles valorizavam o cuidado com o amor, né? Então, Jesus chega a censurar os fariseus por conta disso, chamando-os de hipócrita. É interessante, irmão Alex, a ideia de hipocrisia, porque o hipócrita, ele não era esta palavra pejorativa que a gente tem nos dias de hoje. Nos dias de Jesus ou da antiguidade, o hipócrita era alguém como que um ator, porque nos teatros, eles, quando iam interpretar um papel, eles colocavam uma máscara para denotar que eles estavam interpretando um papel, uma peça cultural, uma peça artística. Então, esses atores, eles eram chamados de hipócritas, porque eles colocavam uma máscara e estavam vivendo uma vida que não era a vida deles. Era uma interpretação. E quando Jesus ele coloca este nome, ele aplica aos fariseus, ele os chama de hipócrita, ele está dizendo que eles estão vivendo uma vida de aparência, uma vida falsa. Uma vida que diante do público era de uma forma, mas na privacidade era outra. Agora, isso serve de reflexão para nós, no sentido de que muitos cristãos têm vivido uma vida de hipocrisia. Muitos obreiros, muitos irmãos da igreja, porque diante do grande público se apresenta, mostra aquela vida aparente, aquela santidade esmerada, mas a sua vida privada não é nada daquilo. Não tem nada de... Isso mesmo. Então, os irmãos, veja como que é importante a gente meditar aqui sobre esta lição, sobre a questão de doutrina e costume. Eu disse aos irmãos na primeira aula, a gente tem que ter muito cuidado quando trata de costume, porque costume, ele não gera doutrina. Costume, ele vai existir hoje de uma forma, amanhã ele pode mudar. Mas a doutrina não, a doutrina da mesma forma que ela foi ensinada pelos apóstolos, ela é ensinada nos dias de hoje, ou deve ser ensinada nos dias de hoje. Por isso que Atos capítulo 2, 42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham perseverança na doutrina que os apóstolos ensinavam. É por isso que eles valorizavam, os primeiros apóstolos valorizavam muito essas doutrinas, que quando surge aquela demanda em Atos capítulo 6, da distribuição dos alimentos, viúvas gregas, viúvas judias, e aquela confusão, disse, irmãos, nós vamos escolher aqui 7 irmãos, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e vamos colocar sobre esse importante negócio. Mas nós vamos perseverar na oração e na palavra, por causa desse valor que eles atribuíam à doutrina dos apóstolos, à doutrina bíblica. Então veja que importância esse tema a gente está estudando hoje,
A gente está colocando em pauta a questão da doutrina, e atrelado à doutrina a gente vai ver que o costume caminha lado a lado. Então, note que costume não gera doutrina bíblica, mas doutrina bíblica gera bons costumes. E dentro dessa afirmativa, eu gosto de ler as palavras de Paulo aqui aos Efésios, no capítulo 4, que tem aqui uma descrição bem importante do que seja este ensino gerando em nós bons costumes, boas práticas. Então veja que na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 17, pode anotar aí, Alex. 4,17 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com altivez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha, irmãos, Paulo está falando, partindo da premissa que costume é aquilo que de forma em geral predomina no meio de um povo. Costume é o procedimento que um povo anda, que o povo caminha, como que um povo, um grupo se identifica, como que ele se personifica. Partindo desse princípio, Paulo disse assim: olha, e digo isso, testifico no Senhor, para que vocês não andeis. Andar aponta para um estilo de vida, né? Aponta para uma maneira de viver. Mesmo questão daquilo que é a definição de costume, é a maneira de viver, é o procedimento dentro da esfera religiosa, é como o povo de Deus deve caminhar na fé cristã. Então, partindo disso daí, Paulo diz: vocês não devem andar como também andam os outros gentios. Vocês eram gentios. Eu gosto da definição que ele faz no capítulo 2, quando ele diz para os irmãos em Éfeso, eles eram gentios, eles não eram povo, eles estavam estranhos às promessas de Deus, distante dos concertos de Israel, não conheciam as promessas de Deus para com Israel, e estavam sem Deus no mundo. Mas aí Paulo diz que pelo sangue de Cristo, aqueles que estavam sem Deus, aqueles que estavam separados de Deus, já pelo sangue de Cristo, pôde chegar perto de Deus. Ele diz que Cristo, desta forma, com o seu sacrifício, ele derrubou uma parede de separação que separava os dois povos, judeus e gentios. Ele diz para de ambos formar um único povo, que é a igreja. Olha que coisa linda. E quando ele está escrevendo aqui o capítulo 4, versículo 17, ele diz: olha, vocês são gentios, mas vocês não pertencem mais àquele grupo de pessoas, ou aquelas pessoas que viviam dessa forma. Vocês são gentios que estavam longe de Deus, mas agora pelo sangue de Cristo estão perto de Deus. E se vocês estão perto de Deus, não andem mais como andam também os outros gentios. Como que eles andam? Na vaidade do sentido. Eles estão entenebrecidos de todo entendimento. Eles estão separados da vida de Deus. Eles são ignorantes. O coração deles é duro. Eles perderam todo o sentimento e se entregaram à dissolução. E com altivez eles cometem toda a impureza. Aí ele diz: mas o ensino, irmãos, que vocês aprenderam de Cristo não é esse. Vocês não aprenderam assim de Cristo, né? Aí ele diz assim: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados.
Então, Paulo está falando sobre procedimento. Viu, molecada? Paulo está falando sobre estilo de vida. Paulo está falando sobre comportamento. Olha, ele disse: vocês têm de ouvido e nele fostes ensinados. Então, o estilo de vida que é ensinado no Evangelho é um estilo de vida que deve ser normativo de prática para todos aqueles que aprenderam com Cristo. Para todos aqueles que estavam distantes de Deus e agora estão próximos de Deus. Então, vocês não aprenderam assim com Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado. Como está a verdade em Jesus? Aí ele fala aqui, irmãos, que a partir do versículo 22 aqui, o negócio começa a pegar firme, Alex. O negócio começa a chicote estralar, porque ele diz assim, ó, quanto ao trato passado, está falando como vocês viviam no passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos revistais no espírito do vosso sentido, os revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora vem aí, ó. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, que somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que deem graças que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja retirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. É profundo ou não é? Muito bom. Então veja que Paulo está tratando aqui explicitamente sobre comportamento, sobre estilo de vida, sobre o que a doutrina bíblica ela faz com o indivíduo que estava longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo se aproximou de Deus. Glória a Deus. Tá dando para ouvir aí, irmão Zé Carlos? Tranquilo. Muito bom. Então, os irmãos percebam que o negócio é bastante extenso, né? Tem bastante campo aqui para a gente caminhar. Nós estamos ainda na definição daquilo que é costume. Então, costume não produz doutrina, mas a doutrina produz bons costumes. Se quiser anotar essa frase, é muito importante, ô irmão Alex. Então, os usos e costumes do crente, eles são direcionados, eles são regidos pela doutrina bíblica. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Então, os costumes, nós vamos perceber que eles, em geral, eles são influenciados de diversos meios, de diversas formas. Então, costume, ele vem da palavra grega ethos, que é de onde sai a palavra nossa ética. Então, ética é uma derivação dessa palavra ethos, que significa uma conduta costumeira de um povo, aquilo que o povo costuma fazer. Por exemplo, na nossa Assembleia de Deus, é costume que os obreiros, ao se dirigirem para ministrar a palavra, para estar no altar, para participar do culto, eles estejam de terno, de gravata, roupa social. Isso é um costume. É uma maneira que este povo, denominado Assembleia de Deus, se comporta e que é uma maneira ensinada para que aqueles que vão chegando ou ascendendo a esse ministério também possam
se comportar da mesma forma. Pode perceber que quando não acontece dessa forma, logo alguém estranha, né? Porque fugiu daquilo que é corriqueiro, daquilo que é costume, daquilo que o povo tem como conduta no meio dos seus membros, né? Então, são práticas de comportamento, postura, e do ponto de vista moral e ético, esses comportamentos, eles são norteados pela doutrina bíblica. Amém? Amém. Muito bom. Então, esses costumes, irmãos, em geral, eles são, às vezes, influenciados pela história, né? Pela etnia, eles são influenciados pela eteriedade, ou seja, pela faixa etária que as pessoas se encontram. Difícil você ver um adolescente na igreja querendo estar de terno e gravata, né? Às vezes você vê um ou outro, né? Às vezes a família tem pastores, obreiros e tal, mas mesmo assim é muito difícil. Então, ele é influenciado pela eteriedade, pela tradição, né? Quando aquele costume é transmitido de geração em geração, né? Ele é influenciado pela crendice ou pela crença popular, ou por aquilo que é místico, pelo individualismo. Os costumes são influenciados pelo humanismo, né? Que é uma filosofia formada pela cultura literária e científica. Então, também pelo estrangeirismo, ou seja, o costume ele é aqui de uma forma, mas fora desse nosso contexto ele é de outra forma. Então, igrejas que têm a placa denominacional Assembleia de Deus, que saíram da nossa Assembleia de Deus e Ministério do Belém, às vezes nutre outros costumes diferentes. Ela tem o mesmo nome, Assembleia de Deus, Ministério fulano de tal, mas alguns costumes já diferem, né? Os irmãos já perceberam que Tem um homem do nosso ministério, ele saiu do nosso ministério e passou alguns meses só. E eles têm o mesmo nome, só que a liturgia do culto, os costumes, a maneira de portar a igreja, ele não conseguiu, ele não dá muito. então, Ele acabou voltando ao nosso ministério. Isso, Ele não conseguiu. Porque aí os irmãos percebem que nessa questão de costume, tem pessoas que ele já está adequado com aquele comportamento, com aquele ponto de vista, com aquela maneira daquele povo se portar, e quando ele está inserido num ambiente que é diversificado, ele é estranho, entendeu? Estranho. Então, a gente às vezes, por exemplo, em trabalhos missionários, a gente percebe que tem alguns costumes que, se o missionário ele não buscou informação da cultura, não buscou informação daquele povo, dos costumes que aquele povo pratica, quando ele se depara com eles, ele acaba estranhando, ele acaba tendo um choque cultural, né? E é o perigo de muitos desses homens de Deus, eles voltarem prematuramente do campo missionário, porque o choque cultural foi tão acentuado que ele não consegue conviver naquele meio. Foi um casal, uma aldeia, e lá as irmãs foram primeiro apresentar o casal. Então, as mulheres aqui no lugar, só a parte de baixo. Então, ali a irmã e a esposa do irmão missionário ficava brava com ele, mas ele não sabia de nada. Aí o que aconteceu? Os irmãos mandaram camisa, a parte de cima, e elas vestiram todas. Só que quando foram para o culto, o que as mulheres fizeram? Elas cortaram e ficou mais feio. Meu Deus. E aí eles não conseguiram ficar, eles não usaram superdoor e conseguiram voltar e ir embora. É um choque cultural muito grande e que nós vamos ver um pouco sobre cultura daqui a pouco, e que se o missionário não estiver preparado, tanto ele como a sua família,
ele acaba voltando prematuramente. Quer dizer, tem a chamada, mas o preparo antes de você ir ao campo, antes de você ir trabalhar na obra do Senhor, é fundamental. Eu conheço alguns missionários e tem um pastor que foi professor nosso, e ele vivia dizendo que a chamada dele era para a África, que ele queria ir para a África, estava orando a Deus para ir para a África, isso anos e anos e anos. Quando foi um dia, o ministério o enviou para a África, ele não conseguiu ficar lá 6 meses. Chegou lá, a situação apertou e tal, e aquele choque cultural, era a alimentação, era a cultura daquele povo que era muito diferente, e ele teve que vir embora. Aí é onde que a igreja, muitas vezes, ela deixa de investir nesses trabalhos, porque às vezes já teve muitas experiências nesse sentido, e às vezes, por exemplo, você enviou um missionário, você não está contando que daqui a 6 meses ele vai regressar. Ainda mais uma pessoa que já é madura na fé, uma pessoa que a vida inteira falou que a sua chamada era para aquele lugar, e aí, de repente ele se vê diante de uma situação que ele não suporta, né? Então, às vezes, o preparo é muito bom, é fundamental, mas às vezes também ele não é tudo. Não é tudo. Porque vai acontecer situações que vai fugir do seu controle, daquilo que é natural, porque lidar com missões é lidar com o sobrenatural, as forças das trevas se opondo continuamente, né? Aí, fora tudo isso, tem a saudade de casa, tem a família, tem a alimentação, tem o clima do lugar onde você está. Então, são vários fatores que vai influenciar nessa questão. Então, voltando à questão dos costumes, eles vão ser passageiros, eles vão ser regionais. Mas eu digo o seguinte, que nossa igreja, se ela tem um costume de se portar daquela forma, aqueles que fazem parte dessa instituição, eles têm que procurar entrar pelo caminho. Eles têm que procurar fazer por onde, porque senão eles vão estar incorrendo em um choque com a instituição, e a instituição ela não existe de hoje, os costumes, as práticas da instituição não vão mudar porque um grupo de algumas pessoas não concorda, né? Então, a gente orienta os irmãos a andarem nessas práticas, esses bons costumes que a igreja tem nutrido ao longo do tempo, ao longo das décadas, porque caso contrário é melhor você servir a Cristo em uma outra instituição do que você ficar se chocando com a liderança, se chocando com o ministério, aí começa a criticar, aí começa a falar mal do pastor da igreja, né? E esse não é o objetivo da vida cristã. Eu tive um problema na resposta dominical. Mesmo não sabe, normal que ele mencionava muito as coisas, né? Sobre os costumes, sobre versos. Sim. Uma outra vez sobre a oração. Ele se incomodava dos irmãos orarem em alma. Então, a gente conversei com a minha escola dominical mesmo, falando que não tem que ver se você está no lugar certo, porque há outros lugares que você pode adorar a Deus, porque você está no lugar triste ou incomodado, servindo a Deus, Deus não vai aceitar o louvor, a sua oração. Por um lugar que não se adaptar a melhor. Isso. Se o irmão acha que o irmão está te incomodando, normal, ou que a roupa que você tem que colocar, você não aceita, colocar um outro tipo de roupa, acho que o irmão está errado. Isso aconteceu comigo, eu falei com os irmãos, um jovem me procurou um dia, disse, pastor, eu orei a Deus e tal, faz um tempo que eu estou aflito com uma situação e eu cheguei à conclusão, Deus me orientou para me ir para um outro ministério. O ministério não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, e eu disse, mas a sua mudança é decorrente do quê? Por que o irmão está querendo mudar de igreja? Porque eu tenho uma chamada para trabalhar com teatro, com dança,
e com essa área artística, e aqui na nossa igreja não tem. Eu falei, pois bem, irmão, se o irmão entende que é Deus que está dirigindo o irmão, se essa é a chamada que Deus tem para a sua vida, para você anunciar o Evangelho de Cristo a partir das artes culturais, não fique à vontade, entendeu? Porque também não adianta nada, irmão, vai ser perda de tempo você ficar servindo a Cristo, se sentindo oprimido no lugar. O Evangelho não é isso, o Evangelho é liberdade. Liberdade. E a Bíblia diz que a gente não deve usar a liberdade cristã para dar ocasião à carne. Tem pessoas que começam a entrar por esse caminho e acaba sendo algo muito perigoso, muito perigoso. Então, vamos avançar aqui mais um pouco, falando um pouco sobre dogma, Essa é uma outra palavra importante da gente buscar uma definição para ela, porque a palavra dogma, ela basicamente significa que aquilo que se pensa é a verdade. Então, o conjunto de dogma são conjuntos de práticas, que aquilo que a igreja pensou, aquilo que a igreja verificou como doutrina bíblica e a forma que ela vai aplicar essa doutrina bíblica. Porque o dogma ele vai falar de uma coisa que não pode mudar, de uma coisa que é imutável. E a doutrina bíblica ela é dessa forma, é uma coisa que não se pode mudar. Então, lendo aqui, a definição genérica do dicionário Aurélio, define o termo como sendo um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa. Então, é um ponto que não cabe margem para se discutir se é ou não verdade, se é certo ou errado, não. Simplesmente é aquilo e ponto. É o que a doutrina bíblica está dizendo no contexto religioso. Então, é algo inquestionável, é algo que não se pode mudar, então, nós vamos perceber aqui que essa questão do dogma, várias instituições elas têm algum pensamento que difere alguma coisa de um para outro. Por exemplo, a gente pode ler aqui Atos capítulo 16, versículo 4, que onde a palavra dogma aparece aí no texto grego da nossa Bíblia. Então, tem alguns outros versículos, mas nós vamos ver esse aqui. Atos capítulo 16, versículo 4. Pode ler aí, moleque, que eu achou. Passaram pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, veja, quando eles iam passando pelas cidades, eles entregaram para serem observados os decretos, na minha Bíblia aqui está decretos, que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos em Jerusalém. Então, era uma coisa que não tinha como mudar. Era algo que era ponto pacífico, não cabia margem para discussão. Então, quais eram estes decretos que foram estabelecidos pela igreja em Jerusalém? Em Atos capítulo 15, vai surgir uma demanda muito grande sobre a questão das práticas judaicas serem observadas também pelos gentios, para que eles fossem salvos, principalmente a prática da circuncisão. Então, as pessoas queriam, os crentes de origem judia, queria que os cristãos judeus, os cristãos gentios, também fossem circuncidados para que aquilo contasse como relevante para a sua salvação. Então, nós vamos perceber que ficou determinado em Atos capítulo 15, que eles não precisavam da circuncisão. Eles não precisavam ser circuncidados. Então, houve aquele concílio em Jerusalém,
E aí saiu a decisão. Deixa eu ver se eu acho que o versículo 28. Olha aí como é importante este versículo. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos imprimir mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, das fornicações, dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. E tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Então, o que está acontecendo aqui? Eles fizeram um concílio para saber o que os gentios tinham que fazer para ser salvos. E dentro um dos principais temas que eles queriam abordar era justamente a questão da circuncisão. E aí ele fala aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não colocar mais encargo sobre eles. Então não foi algo que surgiu da mente dos apóstolos. Não, vamos liberar geral e tal. Não, porque a circuncisão fica claro na Bíblia Sagrada, e essa exposição é feita aqui no texto, fica claro que a circuncisão era uma prática que devia ser observada só pelos judeus. Era o símbolo ou a representação da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Então, note que eles falaram, aquilo que eles têm que fazer, eles têm que se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e das fornicações. Então ficou determinado isso. E aqui o que está acontecendo? Em Atos capítulo 16, Paulo pega aquela carta, uma cópia daquela carta, e ele sai pelas cidades. Ele sai, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos em Jerusalém. Então, o dogma, em última análise, ele é um decreto. É algo que foi decretado e que não cabe margem para questionamento. Não cabe margem para as pessoas ficarem questionando se é certo, se é errado, se deva ou não fazer. Então, é uma verdade bíblica oficialmente formulada por um concílio ou uma assembleia. Então, veja que Atos capítulo 15 é um concílio. Formou-se uma assembleia para demandar sobre um tema. Fora este concílio aqui, o primeiro concílio na história da igreja que ocorreu foi o concílio de Niceia, no ano 325, onde a demanda ali que eles precisavam estabelecer uma questão dogmática era sobre a deidade de Cristo. Era sobre se Cristo era Deus ou não. Então ficou determinado no concílio de Niceia, em 325, que o Pai e o Filho, eles são da mesma substância, portanto o Pai e o Filho são Deus. Então esse foi na história da igreja o primeiro concílio. Depois dessa assembleia aqui em Jerusalém, o primeiro concílio que a igreja realizou foi esse da cidade de Niceia. 325, se quiser anotar aí, depois você pesquisar um pouco sobre o concílio de Niceia, é importante. Então, ele formou-se um dogma, ou seja, uma crença, uma afirmação, uma doutrina que não poderia mudar e não poderia ser questionada. Então, se reuniu ali as pessoas que eram a favor da deidade de Cristo, aqueles que eram contra. Então, nós vamos perceber que na fé cristã, ou a fé cristã, ela pode ser chamada de uma fé dogmática, porque ela não é passível de questionamento para os cristãos, aqueles que creem na Bíblia, para aqueles que creem em Jesus Cristo, mas para outras religiões ela é passível de questionamento.
Essa questão da deidade de Cristo ficou determinada no Concílio I, que Cristo é da mesma substância de Deus, portanto, Deus como o Pai. Só que outras religiões veem Cristo como um profeta, tal qual os muçulmanos. Outras religiões, como os Testemunhos de Jeová, veem Cristo um grande pregador, um bom homem que passou pela terra fazendo coisas boas, mas não veem nele a imagem expressa do Deus invisível, para usar a expressão bíblica. Glória ao nome do Senhor. Então veja, irmãos, que é importante essa questão da dogmática. Por exemplo, na questão da Santa Ceia. A Santa Ceia, nós vamos perceber que muitas igrejas, elas observam a ceia de diversas formas. A igreja que celebra a ceia mensalmente, como é o nosso caso. Outras igrejas celebram a ceia todos os cultos. Já outras igrejas celebram uma vez por ano. Então, tem várias formas de interpretar como se deva celebrar a ceia. Mas aí, dentro da questão dogmática, nós vamos perceber que tem 3 formas de crer na ceia, ou 4 formas de crenças na ceia do Senhor. Então, tem a crença na transubstanciação, que é a crença que os católicos têm da ceia do Senhor. E tem a segunda crença, que é da consubstanciação. Essa é uma prática dos luteranos. E tem a crença da presença espiritual de Cristo. E aí a linha teológica de ordem calvinista, especialmente a igreja presbiteriana, acredita que a ceia é um ato da presença espiritual de Cristo, né? E aí, em quarto lugar, a forma que nós vemos a ceia do Senhor como um memorial, um memorialismo, né? E aí, os batistas, os pentecostais, os neopentecostais, eles têm esta visão. Então, dentro de um mesmo assunto, dentro de um mesmo tema, vê que linhas cristãs diferentes, que se denominam cristãs, ela tem visões diferentes sobre o tema. É igual a questão da salvação. Então, nós vamos ver que para uma instituição existe uma dogmática, para outra instituição existe outra. Então, se você for questionar com algum desses grupos religiosos, você não vai conseguir debater com eles e convencê-los, porque eles já creem daquela forma e são ensinados daquela forma. A mesma Bíblia que eu leio é a Bíblia que eles leem também, e eles interpretam aquele ato desta forma. A interpretação de cada um, né? Então, o que diz respeito à fé cristã, ela é questionável por outras religiões, porque a nossa regra de fé e prática, a Bíblia é sagrada. Mas se você for pesquisar, se você for questionar com ele, ou se você for debater com ele, provavelmente, muito bem, esta é a sua forma de crer, este é o seu livro que você crê, mas eu não creio nele. E aí como você vai debater com ele? Então ele vai questionar a sua fé, a ciência vai questionar a sua fé em alguma medida, entendeu? Mas os cristãos, aqueles que fazem parte do grupo de Cristo, da igreja de Cristo, ela tem como ponto pacífico que a Bíblia é uma regra de fé e prática imutável, infalível, e que é a que deva ser observada. Então está claro aí a questão do dogmático? O que é um dogma? Glória a Deus. Muito bom. Então nós temos aí a quarta definição. Eu acho que não vai dar para a gente encerrar. Estamos só na definição das palavras, o que é. Você vê que são muitas coisas que tem para a gente estar conversando com os irmãos, que hoje é 1 hora só de aula, devido ao horário aí não poder passar das 8 horas. Acho que a gente já passou até um pouquinho, mas enfim. Temos aqui a questão do ritualismo, que é uma outra questão também importante para a gente definir o que é um ritualismo, que depois vai servir para a gente lá na frente. Então, ritualismo é compreendido como um conjunto de ritos, cerimônias ou formalidades, sem suficiente atenção ao significado que vincula. Os ritos estão baseados nas crenças,
nas tradições fundamentais de cada etnia. Envolve gestos, vestes, palavras, músicas, cores, objetos, etc. Então, veja que dentro dessa questão ritual, nós vamos aqui nos atermos aos rituais da cultura judaica, a gente não ficar caminhando por muitos outros tipos de rituais, mas o que você pode citar, Alex, aí de um exemplo de ritual que acontecia na cultura judaica, assim, de memória, você lembra? Qual tipo de ritual vem à memória quando você fala de ritualismo? Seria o sacrifício dos animais. Isso. Na época do tabernáculo. Isso. Então veja que dentro dessa questão ritualística, não foram eles que estabeleceram o rito, mas foi o próprio Deus. Então é importante a gente pensar no ritual, no sentido de que, tendo Deus estabelecido o ritual, ele tem um significado e uma aplicação espiritual. O ritual é um princípio de algo que é eterno e imutável. Então veja que no rito dos sacrifícios, quando alguém vinha ofertar uma oferta pelo pecado, qual que era o ritual? A pessoa vinha, trazia ali o seu animal a ser sacrificado, e aí fazia a questão da transferência das suas impurezas e dos seus pecados, tomava o animal, coloca as mãos sobre a cabeça do animal, aí faz a transferência, enquanto ele está aqui com a mão na cabeça do animal, vem o sacerdote, degola o animal e as suas mãos estão aqui na cabeça do animal. Você sente o animal estribuchando, a vida se esvaindo, e você sabendo que o inocente morreu pela sua culpa. Então veja que um princípio, uma narrativa que aponta para uma doutrina bíblica fundamental. Interessante, né? Então, se você for pegar cada elemento do ritual, desde a criação do animal, tem que ser um macho, de 1 ano, sem defeito, que a pessoa criou. E aí lembra lá que quando Jesus entrou no templo, as pessoas estavam vendendo pombinho, vendendo isso, vendendo aquilo, né? Então, o ritual em si, ele estava sendo corrompido. Porque lá no ritual, a pessoa ela tinha que criar o animal. O animal era dela. Era um animal que ela estimava, um animal que ele viu nascer, um animal que ele tratou durante o ano, um animal separado. Mas o que estava acontecendo? Quando eles chegavam no templo, o animal já estava lá. Eles não precisavam da trajetória do caminho levar aquele animal. Quando eles chegavam no templo, lá no templo tem quem vende, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Vou criar animal nada, para quê? Vou ficar escolhendo animal nada, para quê? Está lá no templo já. Eu escolho um na hora lá, compro, pago e vou. Ou seja, o sacrifício, ele já vinha pronto. O ritual, ele foi corrompido. E aí Jesus entra no templo e vê aquele monte de pessoas ali vendendo aquelas coisas. Aí que ele diz: a casa do meu pai foi transformada em um covil de ladrões. Olha que palavra forte. Porque o ritual era algo espiritual, que era algo sagrado. Sagrado. Ele estava sendo corrompido. Jesus põe todo mundo para correr, dá uma surra boa no povo, vira as mesas. Da casa. A facilidade, né? Você vê hoje pessoas que querem cortar o caminho. Você não quer pagar o preço, você não quer ir, você não quer buscar, você não quer santificar. Eu quero algo mais rápido, algo mais fácil. É a sociedade do imediatismo, né? Eu tô passando uma luta aqui, mas vocês oram por mim lá na igreja lá. Irmão, tô passando uma dificuldade, ora para nós lá, apresenta diante de Deus. Irmão, você ora, eu sei que Deus te ouve, ora por mim, tá? A pessoa não quer pagar o preço, ela não quer se dispor a buscar a Deus, né? Então, veja que
dentro das culturas diversas, o ritual ele tem o seu peso de importância. Lá na cultura hindu, eles têm o ritual de nadar lá no rio Ganges, né, para a purificação dos seus pecados. É um rio com água extremamente suja, poluída, mas eles vão lá se banhar no rio Ganges, porque é um ritual de purificação. Então veja que essa questão do ritual dentro da cultura, dentro dos povos, é muito importante. Aí você anda pelas ruas, estão lá os seres sagrados, né? Uma vaca no meio da rua, é um deus para eles. Uma ovelha andando pela rua não se pode matar porque é um deus. Tem uns templos para serem adorados. O rato é um deus. Coisa terrível, né? Mas é isso aí. Alguma dúvida quanto ao ritual? Não. Tranquilo? Não. Se tiver alguma coisa, não, por favor, questiona a gente. Foi interessante coisa linda do sacrifício do animal, né? Quando o João Batista estava batizando o povo lá de Jesus, aparece, né? João Batista olha e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. Coisa linda. Os animais que eram antes sacrificados, esse aí é o Cordeiro. Só ele pode tirar o pecado. Aqueles lá podem só cobrir, mas ele tira o pecado. Ele dá um tema para a mensagem. Os irmãos, quando estão estudando teologia, sempre. Eita, essa dá uma mensagem, deixa eu anotar aqui. É sempre assim, né? Muito bom. Então, a última definição que nós temos aqui é a questão da cultura. Eu tenho dito aos irmãos que é muito importante a questão cultural, porque a cultura ela vai apontar para a forma de pensar, a forma de agir, é a forma como aquele povo vive a sua vida. Então, eu disse para os irmãos que cada lugar, mesmo dentro do mesmo país, às vezes você encontra culturas diferentes. Irmão Zé Carlos, gostei do exemplo que citou o irmão Zé Carlos. Ele disse que ele foi para o sul, ele chegou lá visitar os parentes, ele perguntou: o que de fulano de tal? Ele falou: tá ali fazendo um biscate. Meu Deus do céu, tá fazendo um biscate, misericórdia, como é que pode? Né, Zé Carlos? Ele ficou escandalizado com a situação, por quê? Um biscate para nós aqui é alguém, né, de vida fácil, é uma meretriz, mas lá biscate é fazer um serviço, fazer um bico, fazer uma faxina, fazer um trabalho assim rápido, né, fazer um biscate. Então, dentro de um mesmo país existem muitas culturas diferentes. E a cultura ela é denominada por arte, arquitetura, alimentação, vestimenta, né? Então tudo isso está relacionado com a cultura, né? A cultura de um povo. Então, dentro da proposta, cultura é um sistema integrado de padrões de comportamento aprendidos, ideias e produtos que caracterizam uma sociedade ou um grupo socio-religioso, e que pode ser analisado dentro das seguintes perspectivas. Então, nós vamos ver que a cultura é analisada nas crenças, forma que um povo crê, forma que um povo manifesta a sua fé, né? As culturas elas são influenciadas pelo comportamento daquele grupo, daquele povo, os valores daquele povo, e da cosmovisão que aquele povo tem. Então, nós vamos perceber aqui, a gente está usando bastante a questão da Bíblia, porque já é uma questão que a gente está familiarizado, está sempre usando, é bom que a gente use mesmo a palavra de Deus, mas sobre a questão de crenças, nós podemos mencionar a crença ou a esperança que tinha o povo judeu. Então, tem um texto aqui que eu separei para a nossa meditação em Atos, capítulo 26.
Atos capítulo 26. Paulo estava preso, estava perante o rei Agripa, versículo 1. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que permite que me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens o conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então veja que Paulo, ele inicia sua defesa diante do rei Agripa, argumentando ao rei Agripa de que ele tem ciência, que ele tem conhecimento das questões ou dos costumes que os judeus tinham. Ele falou aqui no versículo de número 3, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. E aí no versículo 4 ele diz: a minha vida, pois, desde a minha mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Ele está falando, a minha Bíblia, a minha vida diante desse povo que está me acusando é um livro aberto. Já sabe, por quê? Sendo a mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da minha religião, vivi fariseu. Versículo 6. Agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperavam chegar, servindo a Deus continuamente de dia e de noite. E por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então veja que Paulo está falando aqui de um sistema de crenças, e dentro da cultura do seu povo, eles nutriam a esperança de receberem o seu Messias, o seu Salvador, o seu Libertador. Então ele está falando, todas as 12 tribos do povo do qual eu faço parte, eles tinham a mesma esperança. Mas agora eu estou diante do Senhor sendo acusado, porque eu creio que essa esperança que nós tínhamos, ela já se confirmou, ela já aconteceu. E ele começa a usar esta argumentação para falar sobre a ressurreição dos mortos e para falar desta esperança como sendo confirmada na pessoa de Jesus. Paulo ele era tremendo. Paulo, para argumentar, não tinha igual. Então veja que este conjunto de crenças ele delimita, ele determina um pouco sobre a cultura de um povo. Então o rei Agripa ele não tinha a mesma esperança que Paulo, mas Paulo ele começa a pregar e diz: o senhor sabe, o rei Agripa, que o meu povo tem essa esperança. O senhor sabe que os costumes que esse povo tem, as questões que há entre o judeu, olha, tenha paciência, me ouça com paciência. Eu vou falar, eu estou sendo acusado, porque eu estou crendo que a minha esperança, a esperança que os da minha nação nutria, ela se confirmou em Jesus Cristo, mas por causa disso, eu estou sendo julgado hoje. Já pensou? Então, a questão das crenças. As crenças estão divididas em dois segmentos. Os filosóficos, que são as crenças operacionais que afetam os valores e o comportamento, e as crenças teóricas, que são as convicções expressas somente em palavras, que a sua influência sobre um grupo é praticamente nula. Então, a crença que determina
aí, ou que influencia mais uma cultura, é as crenças filosóficas. E sabendo disso, irmãos, os grupos políticos, eles se apropriam dessa questão filosófica, dessa questão cultural, para implantar a sua filosofia, seu grupo de crenças, para que todos tenham também aquela mesma forma de ver e pensar. É o que a gente vê que tem acontecido no Brasil já há muitos anos. O povo sendo doutrinado. Então, os grupos de esquerdas, eles perceberam que por meio da força armada eles não conseguiriam obter êxito naquilo que eles estavam intentando. Por meio da força do braço eles não conseguiriam. Então, eles fizeram uma revolução cultural. Aparelharam os grupos ou as divisões estatais para, a partir da cultura, fazer com que todos tivessem a mesma visão que eles. Então, percebam que a cultura ela é de suma importância para determinar se um povo ele vai ser vitorioso, se ele vai obter sucesso ou não, principalmente na questão política. A gente tem aí os conservadores e os liberais lutando aí constantemente para se apropriar do imaginário e da mente das pessoas, porque eles sabem que pela cultura eles vão conseguir o êxito naquilo que eles entendem. A gente pode, assim, não sei se o senhor me corrige, mas a cultura, o costume do local, o costume daquele local, ele pode se tornar uma cultura. Sim. E aquela cultura, ela pode se também transformar uma sociedade. Hein? Isso mesmo. Costume, cultura e transforma uma sociedade inteira. Isso. Então veja que aquilo passa a ser uma filosofia de todo um grupo. E aí mais e mais grupos que forem ensinados, doutrinados naquela filosofia, eles acabam fazendo uma revolução em continente. Então, um costume local ele pode se tornar uma cultura de um povo. E assim influenciando uma sociedade inteira. E nisso, eu digo que a igreja ela precisa se posicionar melhor na questão da contracultura do mundo. O mundo tem a sua cultura, mas a igreja tem uma cultura contrária ao mundo. É a contracultura do mundo que vai contra os costumes do mundo, a maneira de viver, de pensar, a forma de crer do mundo. A igreja tem que se posicionar neste campo. Então, vemos aqui sobre o comportamento do grupo, ou o comportamento de um grupo. O apóstolo Paulo fala na epístola aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, o comportamento de um grupo é a análise do que os indivíduos, eles comumente fazem. Basicamente, há um modelo padronizado de fazerem as coisas, há uma união, no sentido de identidade, de continuidade de ideias, dos produtos e dos significados e formas. Então, nós vamos perceber que, dentro dessa questão do comportamento de um grupo, do comportamento de uma sociedade, eles vão se comportar, igual a gente estava falando, se comportar de uma mesma forma. Elas vão ver as coisas de uma mesma forma. Elas vão ter o mesmo comportamento porque faz parte daquela cultura, né? Eu disse para os irmãos sobre algo interessante da cultura de uma tribo no México, que se você disser que alguém tem um grande coração lá, você está ofendendo a pessoa. Porque na nossa cultura, alguém de grande coração é alguém generoso, bondoso.
alguém amável, mas na cultura dele alguém de grande coração é alguém egoísta. O coração é grande, então para encher dá trabalho, que é tudo para ele. Então tem essa questão de comportamentos de grupo, é aquilo que o senhor falou sobre a tribo, todo mundo se comporta da mesma forma, para eles é natural. As nossas tribos indígenas aqui, quando chegaram os europeus, os índios viviam nus, e para eles era normal, não tinha malícia, não tinha maldade. Mas o europeu, que já vinha de uma cultura maliciosa, de uma cultura totalmente diferente, via naquilo algo que era escandaloso. Os padres jesuítas, eles obrigavam os índios a terem que vestir roupas, lá você falou lá daquela cultura lá. Então, veja que tem um versículo aqui para a gente ler, Atos capítulo 16, versículo 21. Vamos ler o 20. Vamos ler o 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha aí. Então aqui é um choque cultural que está acontecendo. O povo lá na Macedônia, onde Paulo estava pregando o evangelho, especificamente na cidade de Filipos, a Bíblia diz que Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem, né? E quando aqueles que escravizavam aquela jovem visando lucro, eles perceberam que o seu dinheiro não ia cair mais na continha bonitinho, eles prenderam Paulo e Silas e falaram: agora nós vamos fazer alguma coisa. Então, eu imagino que eles pensaram: o que nós vamos acusar esses camaradas? Já sei. Vamos acusar ele de estar impondo aqui costumes que não são os nossos costumes. Então, eles sendo judeus, ele nos expõe a costumes que não é lícito receber nem praticar. Então, veja como que um costume, ele pode mudar a percepção que alguém tem sobre nós. Isso é importante na questão da pregação do evangelho, na prática do evangelismo. Então, o comportamento de um grupo, então os valores de um grupo, aí o terceiro subtópico, são princípios desenvolvidos e aceitos a fim de adequar ao padrão de vida que define, em linhas gerais, o que é bom, o que é benéfico e o que é melhor para um grupo social. Basicamente, são as decisões estabelecidas que uma cultura deve seguir. Então, isso aqui é bem tranquilo, né? Então, os valores que aquele grupo, ele nutre aquilo que eles acham que é bom para eles viverem. É como os romanos aqui em Filipe. Não, nossos valores são valores de romanos, eles são judeus, vêm com esses costumes que não é lícito para nós, né? Então, os nossos valores da igreja, são valores judaicos cristãos. Valores ocidentais são valores judaico-cristãos. Então, isso é bastante importante para a gente também meditar. Então, temos aqui a questão da cosmovisão. Cosmovisão é a visão de mundo que um povo tem sobre uma determinada situação. Esta é uma questão mais filosófica, que com base nas perspectivas anteriores procura responder a grandes questões ou a grandes interrogações como quem somos, de onde vimos, o que é real, etc. A cultura tem a sua importância
dado o controle que exerce no meio ambiente e vivemos e o desenvolvimento das formas de organização. Então, os irmãos, vejam que esta cultura, ela é de suma importância para um povo. Através da cosmovisão, este povo busca responder estas questões que são fundamentais. Quem sou, de onde vim, para onde vamos, o que é a realidade. Então, é uma questão mais filosófica acentuada. Tudo bem? Então, é a forma que um grupo de pessoas, ou que uma cultura de pessoas, como elas veem o mundo, a forma delas verem o mundo. Então, o mundo no qual a igreja está inserida, ver a igreja, às vezes, como uma ameaça, ver a igreja como um grupo de pessoas retrógradas, ver a igreja como um grupo de pessoas que têm valores que eles não querem observar, mas o mundo vê, a igreja vê o mundo de outra forma. A igreja vê o mundo como pessoas que estão nas trevas, que precisam da luz. Pessoas que estão sem Deus no mundo, mas precisam encontrar a Deus de alguma forma. Deu para entender, Alex, aí as básicas definições aí? São várias. Muita coisa, né? Mas qualquer dúvida que os irmãos tiverem, pode perguntar, pode fazer suas colocações. Deu para pegar alguma coisa aí, ô Zé Carlos? Ah, tranquilo. Maravilha, sábado nós estamos lá, hein? Se Deus quiser. Muito bom. Isso aí. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor Deus, que nos tem dado a oportunidade de estar na sua presença, aprendendo da sua palavra e enriquecendo o nosso conhecimento, né? Pode orar aí, irmão Zé Carlos? Ora aí para nós. Tranquilo, vamos orar, Senhor nosso Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor Glória tem feito a Deus. para nós. Nós te louvamos, Te Senhor, por louvamos, aprendermos do te Senhor agradecemos a tua nesta palavra. noite por aqui estarmos reunidos para aprender a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo. Continua com a Cada noite em irmão que vida. assistiu essa aula, Em nome de Jesus. cheio de bênção, de alegria e com a presença do teu Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Zé Carlos. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E uma boa reflexão aos amados irmãos. Amém. É isso aí.